Uma das perguntas que eu mais recebo é: dá para estudar na França e se sustentar trabalhando? Ou então, assim, eu não tenho muito dinheiro, será que eu consigo estudar na França mesmo assim, né? Ou seja, a questão financeira é muito importante. A resposta curta é sim, é possível trabalhar enquanto estuda na França, mas tem alguns pontos muito importantes que ninguém te explica direito, né? Ou seja, quanto você pode trabalhar, quanto dá para ganhar, quais são os tipos de empregos que os estudantes conseguem fazer e principalmente se esse dinheiro realmente paga as suas contas, né? O custo de vida aqui. E nesse vídeo eu vou te contar como funciona na prática algumas opções reais de estudantes, né? Como os estudantes conseguem utilizá-las. Primeiro, você precisa entender uma regra importante do visto de estudante na França. Quando você recebe o visto de estudante, ele já vem com autorização para trabalhar, mas é limitado, né? O limite é de 665 horas por ano. Isso corresponde a aproximadamente 20 horas por semana. Ou seja, a França já prevê que o estudante possa trabalhar durante os estudos. Mas aqui vai um disclaimer, não é o mesmo tipo de visto do estudante que tem, por exemplo, na Irlanda ou na Austrália para curso de idiomas, só para cursos de nível superior, certo? Graduação, mestrado ou doutorado. É aí que você pode trabalhar, mas cursos como cursos de línguas, cursos rápidos, você não tem autorização para trabalhar. Mas existe um detalhe importante que é preciso, né, mencionar aqui. Você não pode usar o trabalho, né, o trabalho futuro como prova financeira para poder obter, né, o visto nas embaixadas ou consulados da França. Ou seja, antes de vir para a França, você precisa provar que tem pelo menos 615 euros por mês para viver na França. Ou seja, multiplica 615 por 12, né? O trabalho entra como complemento. Então, quanto o estudante ganha na França, né? O salário mínimo na França se chama SMIC, né? A sigla aqui. Atualmente, ele gira em torno de 12 euros por hora, né? O valor bruto. Se um estudante trabalha 20 horas por semana, ele pode ganhar aproximadamente aí de 700 a 900 euros por mês, dependendo do tipo de contrato, né? E dos descontos. Esse valor já consegue ajudar bastante nas despesas, principalmente se você mora em cidades menores. Para estudar em Paris, o valor é um pouco maior, né? Em torno de 1.200 euros de comprovação financeira na hora de tirar o visto, né? 615 para cidades médias e pequenas. Agora vamos falar das opções de trabalhos estudantis, né? A forma mais comum de trabalhar na França é com empregos estudantis, né? Por exemplo, em restaurantes, cafés, bares, lojas, hotéis, cinemas, logística, transporte, etc., né? E esses trabalhos costumam ter horários flexíveis, né? O que facilita conciliar com os estudos, porque realmente a maioria dos cursos são o dia inteiro, mas vai ter algumas janelas assim, de dias que você vai ter metade do dia livre, final de semana, então as pessoas conseguem fazer trabalhos, né, como atendentes, caixas, vendedor, em fast food, etc., né? Não são trabalhos glamourosos, né, mas pagam um salário mínimo, você ganha equivalente às horas que você trabalhar, e ajudam bastante na renda mensal, né, para sobreviver. Aquela vida de estudante assim é limitada, né? Outra possibilidade muito interessante é trabalhar dentro da própria universidade. Isso a gente lembra muito das universidades americanas, né? Que na França, algumas universidades contratam estudantes para trabalhar, por exemplo, na biblioteca, no suporte administrativo, recepção de alunos internacionais e apoios em projetos acadêmicos. Não tem assim uma enorme quantidade de vagas, né? Mas essas vagas são interessantes porque elas costumam respeitar o melhor horário, né, das aulas, são mais flexíveis, né, para quem já é estudante daquela instituição e ficam no próprio campus, né, ou seja, facilita o deslocamento. E muitas vezes oferecem um ambiente mais tranquilo. Por exemplo, eu concorri a uma vaga de auxiliar na biblioteca do campus onde eu trabalhava, mas não rolou. Outro trabalho muito comum entre estudantes internacionais é trabalhar como cuidadora de crianças, né, babá, porque muitas famílias francesas procuram estudantes para buscar as crianças na escola, por exemplo, né, só por algumas horas, ajudar com o dever de casa, cuidar algumas horas à noite, né, para os pais poderem sair, etc. Então dá para fazer esse tipo de bico. Esse tipo de trabalho pode pagar aproximadamente 10 a 15 euros por hora, né? Não é muita coisa, né? Mas às vezes inclui benefícios como refeição, né? Os pais podem negociar e pagar o teu transporte, o deslocamento e de volta.
E para quem gosta de criança e tem um francês intermediário, é uma opção bastante comum. E, inclusive, quem tem inglês também é vantagem, porque muitas famílias querem, né, que as crianças reforcem para esse tipo de inglês. Inclusive, famílias mistas, internacionais que moram na França, optam por babás que falam, né, trilíngues, né, bilíngues, etc. Outra alternativa que muitos estudantes utilizam hoje, né, hoje em dia, existe muito mais possibilidades, é trabalhar online, né? Por exemplo, com tradução, design, marketing digital, criação de conteúdo, edição de vídeo, gestão de redes sociais, dar aulas particulares de idiomas ou de música, né? Tanto você pode trabalhar, por exemplo, à distância para o Brasil, quanto para empresas, empreendedores aqui na França ou para outros países também. Você acha empregos em plataformas. Tem gente que consegue realmente manter um trabalho online e, ao mesmo tempo, estudar aqui. Então, atenção, se você já tem realmente uma profissão ou habilidades diversas, né, como digitais, artísticas, pode continuar atendendo clientes remotamente. Isso vai te gerar alguma renda. Isso pode ser interessante, né, porque você não vai depender só do mercado local, né, você pode ganhar em outras moedas e ter mais flexibilidade de horário. Ou seja, vale tanto esse tipo de trabalho para o período que você for estudante, quanto quando você já estiver trabalhando aqui, quiser fazer um extra, assim, nada impede, certo? E estágios durante o curso. Dependendo do curso que você faz, né, também pode haver estágios obrigatórios ou opcionais. Geralmente obrigatórios, por exemplo, para mestrado, né? Na França, os estágios acima de 2 meses precisam ser remunerados. A bolsa mínima gira em torno de 600 euros por mês, mas muitos estágios pagam mais, especialmente em áreas como negócios, comunicação, tecnologia e engenharia, né? Além da renda, o estágio também é uma porta de entrada para o mercado de trabalho na França. Lembrando que, assim, se for um mestrado profissional, por exemplo, os primeiros 6 meses, de setembro a março, período de aula, e depois fica o período só para estágio, né? Mais 6 meses para estágio, que pode ser de 3 a 6 meses. Mas também tem a possibilidade de quem for alternante, né, de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Tanto graduação quanto mestrado em alternância. Outro fator interessante é que os estágios são por ano, né? Então, você está no ano 1 do mestrado, você faz um estágio. No ano 2, você vai fazer um outro estágio. Se você está fazendo a graduação também, em cada ano vai ter o período que os alunos vão para o estágio, você pode fazer em empresas diferentes, né? E no alternante também, né? Por exemplo, mestrado e alternância, você pode fazer o ano 1 numa empresa, numa organização, e o ano 2 em outra empresa. Então, você consegue aí variar o seu currículo com experiências diferentes. Então, se você vem para fazer graduação, seja parcial, total, ou mestrado na França, conte realmente com essa possibilidade não, mas com essa renda factível que, como é obrigatório o estágio, você vai ter. Aí vai depender muito da cidade, do tipo de empresa que você trabalhar, e essa renda vai ser variar você. Agora que eu contei todas as possibilidades, eu preciso ser honesta com você. Trabalhar enquanto estuda na França é possível, mas também pode ser bem cansativo, né? Você vai precisar equilibrar as aulas, trabalhos acadêmicos, a vida pessoal e o emprego, né? Ou se você estiver só na fase do estágio, você vai ter que conciliar com escrever o trabalho de conclusão de curso. Então, alguns estudantes, eles conseguem pagar boa parte das despesas com o trabalho que vão ter na França, né? Outros usam dinheiro apenas para alimentação, transporte ou lazer. Aí depende de quanto você for conseguir fazer, né? Por isso, o ideal é sempre vir com uma renda financeira inicial. Lembrando que você não pode contar com esse dinheiro do estágio para ter o visto, né? Você tem que já vir com essa renda certa, né? Então, sim, é possível estudar na França trabalhando, e muitos estudantes fazem exatamente isso, né? As opções mais comuns aqui, né, relembrando, são empregos estudantis, né, no comércio, empresas diversas, né, com horas limitadas, os trabalhos dentro da universidade que também podem aparecer, trabalhos de babá, cuidados com crianças, freelancers online, né, remotos,
e estágios remunerados, né? Com organização e planejamento dá para conciliar sim estudos e trabalho e viver uma experiência incrível na França, mas não dá para ficar rico, tá? Agora, se você quer estudar na França, precisa de ajuda, como por exemplo a escolha do curso, a candidatura pela Campus França, a preparação do projeto de estudos ou planejamento da sua mudança, eu trabalho com consultoria e mentoria para estudantes que querem estudar na França ou profissionais que querem retomar os estudos e se instalarem aqui na França, né? Os links estão na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, se inscreve na França, compartilha com alguém, né, que está pensando aqui, planejando o sonho de estudar na França. Obrigada por me acompanhar até aqui, salut e até o próximo vídeo.